Bom, e aí, gente, beleza? Então, ó, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer o contrário do que a gente fez no outro vídeo. Então, a gente tem um número decimal. E a gente quer transformar ele numa fração. Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo fortemente que você veja, tá? Principalmente se você não sabe fazer isso aqui. Então, ó, no vídeo anterior, a gente transformou. O que a gente fez? A gente fez isso aqui, ó. No item A, eu dei uma fração, um meio, meio, e a gente transformou ela em um número decimal, que deu 0,5. O outro exercício, que foi o item C, a gente pegou 12 quintos e transformamos em decimal, que ficou 2,4. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o contrário. Então, ó, o que eu quero? Eu quero sair. Ó. Eu tô aqui. Eu sei, eu tenho um número que é o número decimal e eu quero transformar ele numa fração. Ou seja, eu quero um número x dividido por um número y. Igual aqui, ó, tá vendo? 1 sobre 2 é 0,5. Então, x sobre y deu 0,5. Então, olha só que interessante, ó. A gente sabe quem é x. Nesse caso aqui, ó, o x é 1. E nosso y é 2. Beleza? Mas e se como que eu faço para descobrir, né? Essa é a ideia. Como é que eu faço para descobrir qual é a fração que gera um número decimal? Beleza? Então a gente vai partir daqui, ó. Então, ó, eu vou até colocar assim, ó. Ó, vou colocar aqui, ó, solução. Vou colocar solução. E vou colocar assim, ó. Item A, eu quero transformar o 0,5 numa fração. Então, como é que eu faço? Primeira coisa que a gente vai fazer é assim, ó. Olha para você ver como é fácil. Veja só, hein? Ó, a nossa fração, ele vai ser um valor x dividido por um valor y. Igual eu mostrei aqui. Beleza? Então, ó, o nosso x, você vai começar assim, ó. Sempre você vai começar assim, ó. O x vai ser isso aqui, ó. Esse número sem a vírgula. Então vai ficar assim, ó, 0, 5. E o y? O y vai ser que número? Você tem ideia de que número vai ser? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, rascunho. Vou até trocar aqui de cor, bonitinho de novo. Deixa eu ver, vou colocar uma cor verde. Aqui, ó, rascunho. Ó, o denominador, né? Denominador dessa fração será sempre, ó, será uma potência de 10. Uma potência de 10, certo? Aí você me pergunta, o que é potência de 10? Simples, ó. Uma potência de 10 é sempre um número que é assim, ó, 10, 100, 1000. Você entendeu, né, ó? 10.000 e assim vai.
Ou seja, uma potência de 10 é sempre um 10 elevado a um número n, e esse n é o total de zeros, beleza? Sempre isso. Aí, você entendeu isso? Você pode perguntar assim, ah, mas tá, como eu vou saber qual das potências 10? Tem um monte, né? Tem um monte de número que é uma potência de 10. Então, isso é uma boa pergunta. E é fácil, ó. Pra você descobrir, você vai contar quantos números tem depois da vírgula aqui, ó. Então, depois da vírgula tem quantos números? Ó, só tem os 5, certo? Tem um número. Aí você vem na potência de 10 e observa aqui, ó. Das potências de 10, qual é a única opção aqui que tem um único zero? É o próprio 10. Então, ó, de novo, ó, você vai contar quantos números tem depois da vírgula e ver qual das potências de 10 tem apenas um único zero. Ou seja, nesse caso aqui é o próprio 10. Então aqui embaixo, ó, aqui embaixo vem o quê? Vem um 10. Olha que legal. Só que aqui acabou? Não, não acabou. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar. Ó. 0 à esquerda não representa nada. Então, na verdade, esse 0,5, na verdade, é 5. O 0 à direita representa alguma coisa. Então, aqui é 10. Certo? Então, olha só que legal. Já estamos num caminho bom aqui, ó. Num resultado legal. Dependendo do caso, eu até poderia parar aqui, ó. Tá vendo? Dependendo da situação. Mas, vamos continuar para a gente resolver isso aqui por completo. Ó. Ainda não posso falar que o meu x, eu não posso ainda falar, tá? Que o meu x é 5. Ainda não. Ó, ainda não posso. O x é diferente de 5 e o y é diferente de 10. Tá? Não posso falar isso ainda, beleza? E repito, dependendo de certas situações, você poderia, mas não é o caso aqui. Tá? Então eu vou apagar isso aqui para você não se confundir. Então, ó, quando a gente chega aqui, a gente tem que simplificar a fração. Simplificar. Porque, ó, se você, por curiosidade, pegou 5 e dividiu por 10, você vai ver que realmente, realmente, né, se for um curioso aí, e fizer, você vai ver realmente que deu isso. Você fala, como assim não é então? Mas quando a gente vai transformar um número decimal em uma fração, o nosso intuito é transformar esse número, essa fração, na menor fração possível. Ou seja, numa fração irredutível. Uma fração irredutível é uma fração que não dá mais para você dividir. Não dá para você simplificar numerador e denominador. Beleza? Então, ó, já que é assim, a gente vai pegar esses 5 décimos aqui, ó, vou copiar ele aqui. E a gente vai simplificar. O que é simplificar? É dividir tanto o numerador quanto o denominador por um número, que tem que ser o mesmo número, mas por um número que o resto da divisão é zero. Ou seja, o 5 e o 10 tem que ser dividido ao mesmo tempo, tá? O 5 e o 10 pelo mesmo número. Tem que ser dividido por um número que divide o 5. E quando eu digo que o número divide o 5 e divide o 10, né? Significa que o resto é zero. Então, ó, um exemplo aqui, ó. Rascunho 2, tá? Então vamos aqui, ó. Isso aqui será? Não lembro a cor. Vou trocar de cor. Ó.
Só, rascunho 2. Ó, eu posso falar que o 100, ó, o 100 é divisível por 10. Por quê? Porque se eu dividir 100 por 10, o resto é zero. Dá 10 aqui, aqui dá 100 e o resto é zero. Olha que legal. Por exemplo, ó, o 30 é divisível por 5. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, dá 6, aqui sobrou 30, deu 0. Ou seja, ó, 100 é divisível por 10, 30 por 5. Por quê? Porque o resto é 0. Ó, por exemplo, o 9, ele não é dividível e sobra 1. Então, ó, que aqui ia dar 8, ó, né? E sobrou 1. Então, divisível, certo? Quando o resto é 0. Então, nesse caso aqui, existe um número que é divisível e divide o 5 e o 10 ao mesmo tempo. Então, que número é esse? Que número? Vou voltar aqui com a canetinha amarela. Ó, se você pegar o 5 e dividir por 2, ó, tô fazendo um teste, tá? Ó. Não tá valendo ainda, só pra você ver. 5 dividido por 2, dá? Não dá, vai dar 2,5. Então já não é divisível. Vou fazer até um. Ó, 5 dividido por 2. Aqui dá 2. Aí vai dar 4 aqui. 1. Pronto. Ó. Se você fosse continuar, você ia ver que ia dar isso aqui. 2,5. Se tem vírgula, mesmo com esse resto do zero aqui, ó, o número não é divisível. Certo? Então presta atenção. Ó. Ah, professor, mas aqui deu 0. Você falou que se der 0 mas tem vírgula. Então tem que dar 0 e não ter vírgula aqui, ó, no quociente. Beleza? Então o 5 não é divisível por 2. Beleza? Mas o 10, ó, embora o 10 seja divisível por 2, ó, não vale o 2. Porque, lembra, a regrinha é que tem que ser ao mesmo tempo. Certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Se eu testar o 3, ó, vai funcionar? Não, porque o 3 também não divide o 5. E nem o 10. 4 funciona? Não. Então o único que vai funcionar, ó, é o próprio 5. Ó. Se eu dividir o 5 por 5 e o 10 por 5, ó, 5 dividido por 5 vai dar 1, certo? Não vou fazer o rascunho, você já percebeu. E o 10 dividido por 5 dá 2. Ó, já, que eu fiz, 10 dividido por 5 é 2, tá? Agora, olha só que interessante. Ó, olha só. Presta atenção. Essa fração aqui, ó, 1 sobre 2, ela é uma fração que a gente chama de irredutível. Porque não existe mais possibilidade de a gente ficar dividindo o 1 e o 2, né, por outros números. Porque o 1 só é divisível por 1. E o 2 só é divisível por 2. Então, isso nos indica o quê? Que a gente terminou aqui. A gente pode dizer, então, olha só, portanto, ó, portanto, ó, 0,5 é igual a 1 dividido por 2. Ou seja, a gente encontrou um valor x, tá vendo? A gente encontrou um valor x e um valor y, que dividindo ele dá 0,5. Então, ó, concluímos o seguinte, que aliás, ó, né, retornando o que a gente fez, fez no último vídeo, e realmente, ó, 1 sobre 2 deu 0,5, né? A gente encontrou isso aqui, ó. Né? Se você tiver dúvida ainda, faça a divisão 1 dividido por 2 para você ver. Ou veja o vídeo de ontem.
De ontem não, o vídeo anterior a esse. Você vai ver que dá certinho. Agora, ó, vamos lá. Ó. Eu espero que você tenha entendido. Então, eu vou fazer esse item C aqui de uma maneira mais rápida. Beleza? Ó, vamos pegar o 2,4 e vamos transformar isso numa fração. Então, que número x dividido por y dá 2,4? A gente já sabe que é o 12 quintos, né? Mas a gente vai chegar nisso, né? Vamos supor que eu não desse isso aqui para você, como você faria? Então, primeira coisa, ó, a gente começa inicialmente falando que o x, ó, é só de início, tá? A gente começa inicialmente falando que o x é 24. Então, eu vou colocar aqui, ó. Porque qual que é a primeira regrinha? Você copia esse número aqui, ó, sem a vírgula. E embaixo, você vai colocar um número que é uma potência de 10. E novamente, ó, depois da vírgula aqui, só tem um número. E se tem um número, eu vou olhar qual das potências tem um único zero, que é o 10. Então vai ficar aqui, ó, 10. Agora eu tenho que fazer o quê? Ó? Simplificar. Eu sei que o 24 e o 10 é divisível por 2. Então eu vou pegar o 24 e dividir por 2. Que vai dar quanto? 12. E o 10 dividido por 2, eu sei que dá 5. Pronto, ó. Eu não consigo mais, ó, essa fração aqui, ó, é a menor possível. Não dá mais para dividir o 12 e o 5 por um mesmo número que gere esse mesmo valor aqui, ó. Certo? Rapidinho aqui, ó, para você ver, ó. Imagine esse número aqui, ó. 0,25. Como é que eu transformo isso numa fração x sobre y? Ó, eu vou tirar em cima aqui, eu vou deixar assim, ó, 0,25. Certo? Só que o 25 aqui, ó, depois da vírgula, tem dois números. Então, quais das potências de 10 tem exatamente dois zeros? Olha aqui, ó, é o 100. Então, aqui vem o quê? 100. Aí, ó, lembra, ó, o zero à esquerda não vale nada. Então, eu vou fazer assim, ó, 25 sobre 100. Aí, eu vou dividir em cima e embaixo, vou simplificar o 25 e o 100 pelo mesmo número. Então, ó, eu sei que o 25 dá por 5. E o 100 também. Aqui dá 5 e aqui dá 20. Mas olha que legal, não acabou ainda, porque eu sei que o 20 e o 5 ó, dá para dividir por 5 ainda. Então, ó, 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. Olha que interessante, olha só. Esse número aqui, ó, 0,25, é igualzinho à fração 1/4. Beleza? Então, ó, eu encerro esse vídeo com isso aqui. Aprendemos no vídeo anterior, transformar uma fração em um número decimal. E nesse aqui a gente aprendeu desfazer. A gente pegou um número decimal e transformou numa fração. No próximo vídeo, terceira parte dessa série aqui, eu vou continuar com isso aqui, mas a gente vai falar mais sobre um outro tipo de número decimal que a gente chama de dízima periódica. Beleza? E a gente vai aprender como transformar um número que é uma dízima para uma fração. Que não é desse jeito que a gente acabou de ver. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado e até uma próxima.